Então, meus amores, vamos às correções? Atividade de revisão de ciências, 7º ano. Vocês vão precisar do capítulo 2 e 3 do nosso livro para resolver, mas com a nossa videoaula também vai ser bem fácil. Coronavírus e síndromes respiratórias agudas, Covid-19, MERS e SARS. Covid-19 é isso que a gente está falando muito. MERS e SARS são outras doenças que também já acometeram a população mundial. Vários coronavírus descobertos inicialmente em aves domésticas na década de 30 causam doenças respiratórias, gastrointestinais, hepáticas e neurológicas nos animais. Apenas 7 coronavírus, sabidamente, que se sabe até hoje, causam doenças em humanos. 4 de 7 coronavírus causam mais frequentemente os sintomas de resfriado comum. O coronavírus 229E e OC43 causam resfriados comuns. 2 novos sorotipos, NL63 e o K1, também foram associados ao resfriado comum. Raramente pode haver infecção grave no trato respiratório inferior, como pneumonia, principalmente em crianças, nos idosos e nos pacientes imunocomprometidos. 3 dos 7 do gênero coronavírus causam infecções respiratórias muito graves nos humanos, por vezes fatais, podem levar à morte, do que os outros coronavírus, então mais fatal do que os outros, e causaram grandes surtos de pneumonia no século XXI. SARS-CoV-2 é um novo coronavírus, identificado como agente etiológico da doença pelo coronavírus 2019, Covid-19, que começou em Wuhan, na China, no final de 2019 e se espalhou por todo o mundo. MERS-CoV foi identificado em 2012 como a causa da síndrome respiratória do Oriente Médio, chamada de MERS. SARS-CoV foi identificado em 2002 como a causa do surto de síndrome respiratória aguda grave, SARS, nome da doença. O coronavírus, que causa infecções respiratórias graves, são zoonoses. O que quer dizer isso? Doenças que vêm dos animais para os homens. Responda das questões de 1 a 4. A síndrome respiratória aguda grave, SARS, é uma doença sem tratamento e foi descoberta em 2003 na China. A respeito dessa patologia, não é a de agora não, marca a alternativa incorreta, mas também serve para a de agora. A SARS é uma doença caracterizada por pneumonia grave, correto? Qual que é a incorreta? A doença é transmitida por um vírus envelopado do gênero morbilhovírus. A gente viu que o gênero é coronavírus, ok? E as outras estão corretas. O que é vírus? São fragmentos de elementos que compõem os corpos dos seres vivos, mas não possuem metabolismo próprio e dependem de células vivas para reproduzir cópias de si mesmo. Seu nome em latim significa veneno, toxina. Por que chamamos os vírus de parasitas obrigatórios? Porque eles só se reproduzem no interior de uma célula. Parasita obrigatório é um parasita que não é capaz de completar seu ciclo de vida, ou seja, reprodução, fora de um hospedeiro adequado, necessitando de um hospedeiro para se reproduzir. Explique como o ato de lavar as mãos pode evitar a proliferação do coronavírus. Relacione o uso do sabão ou detergente e sua constituição de envelope lipídico. Boa parte dos vírus tem capas de gordura. Esse envelope lipídico ele é feito de gordura, lipídio. A função do detergente vai ser romper essa proteção, esse envelope de gordura. Aí a gente viu na internet rolando um vídeo onde crianças eram estimuladas como um educativo, né, a lavar as mãos. Aí faziam uma brincadeira, colocavam um tempero lá, eu vi com orégano, vi com pimenta do reino, passava a mão da criança no
no sabão. Quando ela colocava lá na água com o tempero, o orégano corria do sabão. Mas o sabão não tem essa função de fazer o vírus correr, tá? Aquilo lá é um vídeo educativo só para estimular a lavagem das mãos. O papel do sabão mesmo é romper essa proteção de envelope, destruindo o vírus, ok? Questão 5. Alerta na saúde. Aí a gente tem um gráfico aí dizendo assim: em 2016, a mortalidade infantil subiu no Brasil pela primeira vez em 26 anos. O governo não dá importância aos dados, mas promete que vai reavaliar os números. Sobre o gráfico e a mortalidade infantil, classifica em verdadeiro ou falso. A vacinação de criança e adolescente entram como fatores que influenciam a mortalidade. Vacinação, importante, ok. A queda da mortalidade infantil no Brasil durou menos de 2 décadas. Não, começou a cair aqui em 1990, em 2000, 10 anos de queda, em 2010, 20 anos, caiu mais 5 anos e só voltou a subir em 2015 para 16, então mais de 20 anos aí. A taxa de 2016 alertou o governo para a revisão das políticas públicas. A melhoria do saneamento básico contribui para a diminuição da mortalidade infantil. A gente viu aí a importância de uma higiene adequada e ter saneamento básico também, água em casa, esgoto, né? Água tratada, encanamento para o esgoto é muito importante. A questão 6 eu não vou fazer com vocês, porque eu pedi uma questão de protozoário e ainda não expliquei para vocês. Vamos passar para a questão 7. A questão 7 é de dengue. Nesse tempo de coronavírus, a gente esquece da nossa dengue. Nossa, a dengue é uma doença nossa e que mata muita gente no Brasil. Dengue é uma doença grave e quem é o seu vetor? Qual é o nome do vetor? Aedes aegypti. Tem gente que diz que a pronúncia correta é Aedes aegypti. Qual é o melhor meio de combater essa doença? O melhor meio é a prevenção. Como ela é feita? Evitando que o mosquito nasça, eliminando água parada. 8. Quais são os critérios utilizados para classificar as bactérias? O critério é o seu formato, onde a bactéria pode ser cocos, formato arredondado, bacilos, formato de bastonetes, espirilos, formato espiral e vibrião, formato de vírgula. O que é biotecnologia? Explique como é produzida a insulina utilizada atualmente pela medicina. Biotecnologia é um conjunto de técnicas que permite a seleção e manipulação e modificação de organismos vivos ou parte desses. Então, é utilizar seres vivos, uma técnica utilizando seres vivos para a tecnologia. Como ela contribui para a insulina? A insulina ela é responsável por levar o açúcar dos alimentos e tudo até as células do nosso corpo, certo? Como que isso vai ajudar? Olha só, com os avanços da biotecnologia, surgiram importantes técnicas de engenharia genética que possibilitaram a modificação de materiais genéticos. A engenharia genética, então, consiste na manipulação direta dos genes de organismo, geralmente através de técnicas artificiais. Essa técnica tem como objetivo melhorar ou criar produtos e organismos, procurando sempre um melhoramento genético. Como que vai funcionar para a insulina? Foi modificado bactérias, foi inserido a insulina humana no DNA das bactérias, fazendo com que as bactérias começassem a produzir insulina. Qual é a vantagem? Porque antes a insulina era retirada do pâncreas de animais e tinha muitos efeitos colaterais. Essa insulina feita por bactérias tem uma redução dos efeitos colaterais. E por último, questão 10. Muitas doenças podem ser evitadas. Algumas que matavam muitas pessoas antigamente, hoje deixaram de existir graças a pesquisas que possibilitaram a produção de vacina, rezando aí por uma cura, por uma vacina desse vírus que está nos afastando das salas de aula.
Como as vacinas ajudam? Ajudam o nosso corpo a criar anticorpos e evitar que fiquemos doentes, mesmo com a presença dos agentes causadores de doença, pois nos tornam imunes ao micro-organismo específico, ok? É assim que a vacina age, tá? Fazendo com que o nosso corpo produza anticorpos. A gente fica por aqui. Um beijo em cada um de vocês e até a próxima aula.